folhas. Confesso que eu sou meio insegura de falar desse tema, né? A indissolubilidade, uma palavra difícil até de se falar, e o divórcio. Então, os fariseus, eles vieram ter com Jesus e lhe disseram, na realidade eles queriam tentar Jesus, né? Para saber se ele entendia das leis. Será permitido a um homem despedir sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu, não leste que aquele que criou o homem, desde o princípio os criou macho e fêmea, e disse, por esta razão o homem deixará seu pai e sua mãe, e se coligará à sua mulher, e não farão os dois senão uma só carne. Assim, já não serão duas, mas uma só carne. Não separem, pois, o homem o que Deus juntou. Mas eles falaram assim, vamos fazer uma pegadinha de Jesus, para Jesus. Mas, retrucaram, ordenava Moisés que o marido desse à sua mulher um escrito de separação e a despedisse. Aí Jesus respondeu, foi por causa da dureza de vosso coração. Moisés permitiu que despedisse vossas mulheres, mas no começo não foi assim. Porque o que acontecia, né? Era muita promiscuidade. Então a poligamia reinava naquela época. E aí Moisés veio para estabelecer algumas leis e algumas regras. E eles continuaram, né, a tentar Jesus. E aí ele falou assim, é por causa da dureza dos seus corações. Por isso, eu vos declaro que aquele que despede sua mulher e não for no caso de adultério e desposa outra, comete adultério. E se ele se desposar de uma mulher que o outro despediu, também comete adultério. Acontece que na época de Moisés, o adultério era um grande mal. Isso significa que, não sendo a afeição mútua a única determinante do casamento, a separação podia se tornar necessária, né? Aí o que Jesus fez? Ampliou esse conceito de adultério em relação à lei de Jeová ditada a Moisés e a Javé ditada a Moisés. As uniões eram extremamente frágeis. Qualquer coisa, pra vocês terem uma ideia, se a mulher não sabia fazer uma comida, já era motivo para despedir a mulher, de mandar a mulher embora, né? Então pensa hoje, ainda acontece muitas vezes. Então ele só estabeleceu, o Moisés, para não ficar toda essa desorganização, ele estabeleceu esse limite. Aí Jesus veio com uma doutrina bem resumida no Sermão da Montanha, que a maioria conhece, e certamente ele não se preocupou com a poligamia, o harém, porque ele sabia que o tempo e os costumes cuidariam disso. Ele sabia que ia chegar um momento que começaria a se discutir tudo isso. Foi com Santo Agostinho que ele colocou as regras dentro da igreja da monogamia, né? Tirando o Islã, boa parte dos países pregam a monogamia. E aí o que Jesus queria dizer de indissolubilidade? O que vem de Deus é imutável, só o que vem de Deus. E tudo que é obra do homem está sujeito a mudanças. As leis da natureza são as mesmas em todos os tempos e em todos os países. Então, desde aquela época até agora, tudo que vem de Deus é imutável. Agora, o que vem do homem é daquela região, daquele país, então a gente sempre tem que ter esse olhar. Quando foram escritos e o que o mundo se transformou hoje. Então, tudo que é de Deus, né, não se muda, é indissolúvel. Então, quando tem um casamento, que é aquele casamento afins, por afinidade, que se fala que tem um encontro
né, com a alma, esses são os casamentos que Jesus dizia, né? Então eles vêm, a gente costuma brincar e falar assim: nossa, fulano é a alma gêmeas do outro. Vocês já escutaram, né? Então tudo isso, que todas as vezes que se segue, né, as normas de Deus, geralmente, não é todos, resulta do amor, porque Deus é amor, né? Deus é serenidade, Deus é virtude. Agora, cada país hoje tem as suas regras, né? Teve uma época que adultério, o homem traiu a mulher traiu o homem, isso era um crime, né? Hoje, as leis, elas são até mais complacentes em alguns lugares, porque ainda existem pessoas que vivem a poligamia. Mas a união, né, a partir da lei divina, né, comum a todos os seres, ela é imutável como todas as leis de Deus e exclusivamente moral, que é a lei do amor. Jesus disse, né, queria que todos os seres se unissem, não somente pelo laço carnal, mas também pela alma, a fim de que a mútua afeição de esposo se estendesse a seus filhos, os netos e toda a comunidade, no progresso, para o progresso daquela família, para o progresso da sociedade que aquele casal convive. Agora, há condições também ordinárias do casamento, e aí não é levada em conta a lei do amor, né? São aqueles seres que se unem por uma paixão, até no Evangelho diz assim, por uma bolsa cheia de moedas, ou por um resgate, porque combinaram que teria de passar por todo esse processo. Então tem vários tipos de casamento. A que é baseado na lei do amor, ela não se acaba nunca. E eles sabem que terão um amigo para a eternidade. Então essa não acaba. Mas todas as outras, que é da paixão, que é do interesse, da situação de momento, essas, elas acabam. E por isso que veio o divórcio. Quando tudo ocorre segundo os interesses, diz que o casamento é conveniente. E quando as bolsas estão bem equilibradas. Mas nem a lei civil, nem os compromissos que ela determina, sempre pode suprir a lei do amor. Disso resulta frequentemente que aquilo que se uniu à força, por si só se separa. Então, se eu fui forçada a casar por dinheiro, porque estava grávida, ou porque eu tive uma grande paixão, achava que é o amor da minha vida, por si só, com o tempo, isso se separa, é um laço que se rompe, não é um laço eterno, né? Mas a lei, a lei civil, ela também veio para estabelecer regras, né? A família, qual é o maior dom de um casamento? A construção de uma família. A maior bênção é a construção de uma família. Se nós não tivéssemos família, nós voltaríamos o quê? A idade da pedra lascada, tá? Mas tudo isso, mesmo que você venha por uma aprovação, por uma afinidade, pela questão financeira, por coisas ordinárias, tudo isso pode ser remediado pelo coronário divino, tá? Então, mesmo que o início desse relacionamento não seja de almas afins, quando você se propõe a ter o amor, a perseverança, a fé, a humildade, a caridade, você pode resgatar esse compromisso. Ou você pode viver eternamente com um companheiro que vocês se tornam amigo. Às vezes você vem
você vê casais que se separaram, mas continuam amicíssimos, né? Aí ele pode ter uma união, o problema é que às vezes um vai sair machucado. Então é preferível que se separe. Mas nós conhecemos muitos casais, assim, eu tenho, né, meus pais, eles se separaram, mas viveram quase 50 anos debaixo do mesmo teto como amigos. Se alguém falasse mal da minha mãe, vixe Maria, meu pai ficava bravo. Se alguém falasse do meu pai, vixe Maria, eles eram amigos, né? E aí, provavelmente, por isso eu não sou uma menina tão problemática. Lógico que a área de terapia também ajuda, né? Então, os obstáculos do cumprimento da lei divina decorrem de preconceitos sociais e não da lei divina, ou não da lei civil. Então, muitas vezes, nós somos preconceituosos em relação ao casamento, em relação ao divórcio, à indissolubilidade ou à dissolução desse relação. Então, embora os preconceitos ainda vivazes, já perderam seu domínio sobre os povos esclarecidos e desaparecerão com o progresso moral. Então vai chegar um tempo que não vai precisar de uma lei civil, de regras estabelecidas, de uma policial, né, para impor a lei em algumas situações. Por quê? Porque nós não estaremos no mundo de regeneração, né? Eu espero um dia chegar lá. E o divórcio? Então, isso é um casamento, né? Quando é pela lei do amor, ele se completa. Quando são casamentos ordinários, por si só, eles se desfazem. É como um laço frouxo, qualquer coisa desata. E o divórcio? O que ele diz? Foi por causa da dureza de vossos corações que Moisés permitiu despedisses vossas mulheres. Isso significa que no tempo de Moisés ele já achava que não tinha uma mútua afeição. Então Jesus acrescenta do que eu já falei antes. No princípio não era assim. Aí, falando do divórcio, a posição espírita ante o divórcio está plenamente estabelecida nas obras de Kardec, tá? O Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Em Livro dos Espíritos, a questão 697, Kardec pergunta para a espiritualidade sobre a indissolubilidade do casamento, se pertence à lei de Deus ou é apenas uma lei humana. Os espíritos responderam: a indissolubilidade do casamento é uma lei humana, muito contrária à lei natural. Os casamentos transcendentais e afins, como eu falei, são poucos e se caracterizam pela estabilidade total para imperar a lei do amor. E aí a gente se questiona, não será mais caridoso, né? Como ele diz aqui, não será mais caridoso, mais moral ligar um ao outro, dois seres que não podem viver juntos, ou restituir-lhes a liberdade? Se a perspectiva de uma cadeia indissolúvel não aumenta, o número de reuniões irregulares vai aumentar. O que isso quer dizer? Essa pessoa vive com esta aqui, só que eles não têm nenhuma afinidade, então ficam se maltratando. Eu vejo muito no meu trabalho no estado, eu trabalho com mulheres vítimas de violência. Isso não é favorável à lei de Deus, elas não podem ficar com esses homens. Muitas famílias que chegam, muitas mães que chegam, porque se perderam suas filhas para o feminicídio. Então, se Deus não fosse favorável, né, como os espíritos responderam, o que é mais fácil? Que este casal fique em sofrimento ou que se dê a liberdade um ao outro para que sejam felizes? E aí, até resgatar essa amizade no cuidado dos filhos, né? Então ele frisa sempre que o divórcio é humana,
que é um objeto para separar legalmente o que de fato está separado. E não é contrário à lei de Deus, pois apenas reforma o que o homem ou feito, e só é aplicado nos casos em que não se levou em conta a lei divina. Então, no caso da espiritualidade, só leva em conta o que não foi a lei divina, né? Essa pessoa combinou no plano maior que viria, casaria, passaria por várias situações e não conseguem, o que vai acontecer? Mais tarde ele vai retornar, até que consigam tornar-se irmãos de alma, né? Tem pessoas que falam assim: eu vou aguentar essa pessoa porque aí morre, pronto, acabou. Coitados, né? Mal sabe o que pode acontecer depois. Tem aqueles que também vêm por uma obra, por uma caridade. Ele vem para cuidar daquela pessoa. Seja o homem para a mulher para o homem. E isso não é um peso para ele, né? E aí ele não se separa. O que realmente se separa e é preferível que se dê a liberdade são os casamentos ordinários. Na atualidade, como a sexualidade é expressa abertamente, né? Então a possibilidade de casamentos fugazes é muito grande. Por quê? Porque não há esse respeito ao amor, à lei divina, porque Deus é amor. Então as pessoas têm de inspirar liberdade. Então, o que mais eu posso dizer? Que a gente tem que ficar bem claro na nossa cabeça, né? Tudo que é baseado no amor é indissolúvel. Todas as pessoas que constroem uma relação, marido e mulher, tá? E que é baseado no amor, isso é indissolúvel. Agora, tudo que é baseado em relações ordinárias, atração física, atração financeira, né? Esses são os casamentos ordinários. Por si só eles vão se desfazer. Então Deus, né, Jesus, quando falou para os fariseus, né, ele queria dizer justamente isso. É indissolúvel quando há o amor, quando segue a lei divina, tá? Dissolúvel é quando não segue. E por isso que tem as leis do homem, para estabelecer regras, porque senão viraria o quê? Uma confusão, uma barbárie. Porque isso acontecia, né? Hoje tem os haréns, hoje está com uma mulher, amanhã está com outro, hoje estou com um homem, outro está com outro. E quando se estabelece o divórcio, e cada país tem as suas regras, né? Então você dá liberdade para aquela pessoa ser o que ela realmente deseja e quem sabe encontrar sua alma gêmeas, né? Porque nós vivemos nesse mundo para quê? Qual que é a nossa regra? Fora da caridade não há salvação. Mas a gente tem que ter caridade pela gente mesmo. Tem amor, amar ao teu próximo como a ti mesmo, né? Então a gente tem de amar as pessoas e se amar. Então, eu não sou favorável ao divórcio, né? Quero que vocês me entendam bem. Mas se for para ficar no sofrimento, e pelo que eu li, né? Se for para um magoar o outro, é preferível que se separe. É como areia movediça. Você não sabe o fundo dela. Então é preferível olhar, ter a honestidade, a sinceridade, o respeito para o seu parceiro, para falar, olha, não dá mais, vamos continuar cuidando dos nossos filhos, mas vamos nos separar. Isso não é um pecado, isso não é um crime. Não, é o respeito à lei do amor. Só me fala o tempo, tá? 6h54. 6h54? Então,
6 minutos, né? Então, em cima disso, essa é a importância de planejar os passos capitais da infância. Então, desde que a criança vem para uma evangelização, ela já está sendo orientada quais passos que ela tem que seguir. Quando a gente estuda a doutrina, o ser sistematizado e tudo mais, por mais que a gente esteja velhinhos, né? Já tenha seus 18, seus 20, seus 40, né? Se você estabelece o que é capital, o que é importante na sua vida, você vai seguir as leis do amor. E o casamento é um deles. Por isso deve ser planejado com zelo, carinho, calma, prudência, e assim passar pelos anos de arrefecimento, tristeza, perdas, que um está do lado do outro. Suportar o cônjuge, porque quando casa é mais ou menos assim: ai, você é linda, você é uma querida, você é um querido, eu te amo. No primeiro problema, bem que a minha mãe falou, bem que meu pai falou, né? Bem que as minhas amigas falaram, né? Não é mais ou menos assim? Quando acaba a festa, e aí começa realmente a vida. Suportar o cônjuge e amá-lo verdadeiramente é o principal objetivo e a certeza de conquistarmos um amigo na eternidade. Separar, gente, é muito complicado, por isso a gente tem que pensar bem, analisar, refletir com muito cuidado antes de dar a importância, né, o mais importante passo, que é o casamento em sua vida. Aí não tem a indissolubilidade e não o divórcio. Então a gente sempre tem de pensar que vai dar certo. E não, se não der certo, a gente separa. Separar realmente quando não tem mais afinidade. Ou separa naturalmente. Eu costumo dizer para um casal que eu conheço, eu falo assim, eu cito sempre vocês de exemplo. Eu falo que eles vieram para ter os filhos, né? E de repente eles se separaram. Hoje eles são extremamente amigos, mas amigos mesmo. Eu falo que ele tem um afeto talvez até maior, e ela por ele, do que antes, né? Mas perceberam que um não estava fazendo o outro feliz. E aí no livro dos Espíritos fala justamente isso, né? Que por si só ele se desfaz. Então, quem é casado, vamos pensar nas picuinhas, né? Quem é separado, pensar o que valeu a pena, o que vale a pena. O que nós não podemos ser é infelizes e fazer as pessoas infelizes. A lei do amor é da humildade, a caridade, a paciência, a benevolência, e nem sempre a gente tem. É um exercício. Eu brinco que eu falo que eu vou voltar várias vidas para ter paciência, né? Gente, desculpe, quando eu chego acelerada assim é meio complicado. É 7 horas, né?